E informação exclusiva, o Cruzeiro está de olho em Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, cuja multa rescisória para território brasileiro é baixa. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Vojvoda pode ser o próximo técnico do Palmeiras? Vou responder sobre esse tema e falar também do projeto apresentado pelo Vasco para Léo Jardim renovar seu contrato. Para completar, tem novidade no Flamengo, as últimas do mercado, a chance de Carlo Ancelotti cair no Real Madrid, notícia que interessa à seleção brasileira, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar na tela a minha sugestão para esse sábado, lembrando que as sugestões de quinta e de sexta bateram, quem veio comigo se deu bem. Para esse sábado estou indo na vitória do Wolverhampton contra o Leicester, estou indo na vitória do Al Ahly contra o Buriram e na vitória do Al Nassr contra o Yokohama Marinos. Esses dois últimos jogos pela Champions Asiática, o primeiro da Premier League. Estou colocando R$100 para voltar em R$258. Vale a lembrança de que você também pode fazer sua fezinha na Série A e B do Brasileiro. Tem opções e oportunidades em vários campeonatos. Para participar na Betano é bem simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preencheu todos os dados e depositou qualquer valor, você vai estar habilitado a fazer sua fezinha. Com a lembrança, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro, que finaliza nos próximos dias a instalação do seu gramado na Arena MRV. A partir daí vai haver a necessidade de receber o certificado da FIFA em relação ao gramado sintético e o Atlético ainda pretende realizar pelo menos mais 2 treinos dos seus atletas do time principal antes de estrear para valer a nova grama. Quero falar também sobre Felipão, que foi anunciado na noite dessa sexta-feira como novo coordenador de futebol do Grêmio. Ele volta a trabalhar no tricolor gaúcho agora ao lado de Mano Menezes. Preciso contar também que o Bayern de Munique pode se sagrar campeão alemão nesse sábado. E o título é super importante para um jogador em especial, Harry Kane, que é apontado como o grande azarado de todos os tempos. O cara que não consegue conquistar títulos vai ter a oportunidade de levantar uma taça nas próximas horas. Só para completar, falar também sobre a minha Portuguesa, 17 horas, jogo contra o Maricá, expectativa de pelo menos 4.000 pessoas no Canindé, a estreia da Lusa na Série D como mandante no primeiro jogo da competição, empate em 2-2 contra o Boa Vista no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre demissão de Carlo Ancelotti. Sim, ela pode acontecer ao longo do fim de semana. É que nesse sábado, a partir das 17 horas, tem final da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid. Os grandes times da Espanha voltam a se encontrar numa final de Copa do Rei depois de 11 temporadas. O jogo está marcado para a cidade de Sevilha e pode determinar a saída do Carlo Ancelotti até pela sequência ruim de resultados. O Real Madrid foi eliminado da Champions com 2 derrotas para o Arsenal e isso queimou o filme do técnico italiano. O fato de estar atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol e a vontade do Real em contratar o Xabi Alonso como técnico também contribuem para a chance grande de demissão, especialmente em caso de perda do título para o grande rival. Barcelona chega num momento muito melhor, jogando bem, deixando grande impressão e tendo a Rafinha como seu destaque. Já o Real Madrid tentando superar adversidades e também a lesão de Camavinga, que é a mais nova baixa. Nos últimos dias também houve um problema com o Mbappé, que também não tem condição de jogar. Só para completar, queria registrar que o vencedor desse título vai se tornar campeão da Copa do Rei e vai poder ter a oportunidade de aloprar o torcedor adversário. Barça, que é o maior campeão da Copa do Rei, com 31 taças e sonha com a tríplice coroa, venceu o Campeonato Espanhol, a Taça do Rei e também a Champions. O Barcelona está na semifinal e enfrenta a Inter de Milão. Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho em um velho conhecido do torcedor do Fla. Já é um objetivo antigo pro Flamengo a contratação do zagueiro Vitão, 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. O Flamengo monitora o Vitão há muito tempo, mas passou a ter vontade em especial de contratá-lo depois da chegada do José Boto, que já o conhecia dos tempos de Shakhtar Donetsk. O diretor de futebol do Flamengo é um fã
do Vitão e entende que ele seria a aquisição perfeita para o sistema defensivo rubro-negro. Vitão, que tem 25 anos de idade, pertencia ao Shakhtar, mas se aproveitou daquela questão envolvendo uma cláusula de liberação dos atletas que atuavam na Rússia e na Ucrânia para fechar com o Internacional em definitivo. Hoje, 80% dos direitos econômicos do Vitão são do Internacional e contratá-lo certamente vai representar uma cifra astronômica de pelo menos 8 a 10 milhões de euros. A grande novidade em relação ao Vitão é o interesse do Osasuna da Espanha. O clube entrou na parada, o Flamengo já foi avisado do interesse do Osasuna, isso também pode criar um leilão nos próximos dias. Vale a lembrança ainda de que o Vitão, antes na última janela de transferência, já havia sido alvo do Betis com proposta interessante, mas sem acordo. Atleta representado por Giuliano Bertolucci e que desde que virou reforço do Internacional é titular absoluto no Beira-Rio. Preciso te atualizar sobre as últimas do Vasco. E a principal informação diz respeito a uma proposta boa feita pelo Vasco a Léo Jardim, goleiro cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Isso significa que o Léo poderá assinar um pré-contrato para deixar o Vasco de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. E é preocupado com isso que o Vasco tenta há meses convencê-lo de uma extensão do vínculo. A mais nova proposta, a quarta, é a melhor de todas. Com um salário bem superior ao atual, vínculo até 2030 e um projeto para transformar o Léo Jardim em ídolo. O Vasco cria uma série de metas e feitos que seriam alcançados para transformar o atleta em alguém ainda mais identificado com o torcedor. Já há uma relação super boa do vascaíno com o Léo Jardim, mas o Vasco entende que pode solidificar essa relação com uma série de passos que seriam alcançados a partir do contrato. Não dá para cravar que o Léo Jardim aceitará, até porque as últimas ofertas foram todas recusadas. A grande preocupação em São Januário é de que o Léo Jardim esteja aguardando o fim da temporada para sair sem custos do Vasco para defender um rival. E aí, os 2 milhões de euros que foram utilizados na compra do atleta junto a um clube francês iriam para o espaço. O Vasco, além de perder um grande goleiro, também ficaria assim o retorno desse investimento. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás, sem confirmação do Alexandre Matos, que o Cruzeiro é um dos interessados na contratação de Léo Jardim para 2026, até especialmente por conta da fase horrorosa do Cássio. Você, vascaíno, que pensa sobre Léo Jardim e a importância dele no clube, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, para repercutir uma informação que o craque Neto trouxe em seu programa Os Donos da Bola ao longo da semana. Neto cravou que se o Abel sair, Juan Pablo Vojvoda, argentino que trabalha no Fortaleza, será o primeiro objetivo da presidente Leila Pereira. A frase do Neto foi a seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem um plano B para o Abel. Vocês podem apostar e me cobrar. No dia que o Abel for embora, o Vojvoda é o próximo treinador do Palmeiras, fecha aspas, cravou o Neto. Importante contar que hoje o Vojvoda tem um estilo de jogo que se assemelha àquele que o Abel apresentou quando foi contratado. Um time muito reativo, que se defende bem e tenta chegar ao gol adversário em poucos passes e com muita velocidade. O Abel acabou se aperfeiçoando à frente do Palmeiras, até porque com um clube grande como o Verdão não daria apenas para jogar de forma reativa. Mas não sei se o Vojvoda terá essa capacidade, até porque durante toda a sua passagem pelo Fortaleza sempre foi esse o modelo de jogo. Queria destacar que a fase do Fortaleza, do Vojvoda, hoje é horrorosa. São 6 partidas sem vitória, com 3 empates e 3 derrotas. E há inclusive uma especulação de que ele pode ser demitido nos próximos dias. O Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Também já disse para vocês que a Leila segue insistindo no processo e no projeto de prorrogação do contrato. A Leila pretendia contar com o Abel até o fim do seu mandato, em dezembro de 2027, embora o técnico português já tenha feito vários desabafos demonstrando o cansaço e a vontade de ir embora do Brasil ao fim do atual vínculo. Eu acho até que a tendência é essa, de o Abel ficar até dezembro e depois puxar seu carro. O Vojvoda seria um bom substituto? Ele é a primeira opção? Confesso que não consegui confirmar isso do Palmeiras. As duas pessoas para quem perguntei disseram não ter ouvido o nome do argentino como uma alternativa, uma opção. Até porque, repito, a Leila insiste na manutenção do Abel. A informação que eu obtive é de que não houve uma discussão, uma reunião, um debate sobre sucessores para o Abel, até porque a Leila ainda entende que é possível segurá-lo. Bora falar agora sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Pedro Silveira, diretor financeiro
e braço direito do Augusto Melo nos últimos meses, não é mais diretor do Corinthians. O pedido de demissão aconteceu nesta sexta-feira e o motivo oficial alegado é de um problema grave de saúde. De fato, o Pedro vem lutando contra esse problema, inclusive fazendo tratamento nos Estados Unidos. Mas o pedido de demissão às vésperas da votação do balanço de 2024 pegou a todos de surpresa. E há muitos que garantem que o Pedro Silveira tomou essa decisão na noite dessa sexta-feira por discordar de uma última decisão do presidente Augusto Melo. Nessa sexta, o Augusto usou suas redes sociais para afirmar que a auditoria contratada para cuidar do balanço de 2024 pediu a reabertura das contas do ano de 2023 do Duílio Monteiro Alves, algo absolutamente incomum e que demandaria uma série de processos internos. O Augusto quis dizer que a auditoria encontrou problemas nas contas do Duílio e por isso haveria necessidade de reabertura. Só que isso pegou muito mal, porque a auditoria em momento algum faz qualquer menção à reabertura das contas do Duílio. E logo o Augusto acabou sendo desmentido por vários corintianos que trabalham no clube. Diante dessa situação e como homem do departamento financeiro, Pedro teria se sentido obrigado a pedir demissão, abandonando o barco e deixando o Augusto Melo mais uma vez isolado. Reunião em semana que vem super complicadas para o Augusto. Na segunda-feira, a votação no Conselho Deliberativo em relação às contas dele de 2024. O parecer do CORE, o Conselho de Orientação, foi para que reprovassem as contas do Augusto. E se isso acontecer, essa é a tendência, dentro do Conselho Deliberativo, abre-se um novo processo de impeachment, dessa vez sem a necessidade da votação dos sócios. Caberia ao próprio Conselho Deliberativo aprovar o impeachment do Augusto e ele estaria fora da presidência. Em meio a tudo isso, contar que o Dorival Júnior, ou ratificar, que o Dorival será o técnico do Corinthians, o acordo está fechado, o anúncio deve acontecer ao longo do sábado e a estreia do novo treinador está marcada para quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo fora de casa. Ele não fica à disposição do Corinthians para a partida desse domingo contra o Flamengo. O Dorival alegou que não haveria tempo hábil para colocar suas impressões digitais no time. Dessa maneira, Orlando Ribeiro comanda o timão diante do rubro-negro no Maracanã. Expectativa de pelo menos 60 mil pessoas no estádio. Beleza? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O Cruzeiro quer comprar Lucas Ferreira. Atacante de 18 anos de idade, tem sido titular do São Paulo em algumas das últimas partidas e foi o autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Libertad no Paraguai nessa semana. Importante contar que tirar o Lucas Ferreira do São Paulo hoje não é das missões mais difíceis, porque sua multa rescisória em território nacional é de 40 milhões de reais. Consegui confirmar que o Cruzeiro já entrou em contato com representantes do atleta manifestando a intenção de fazer esse pagamento. Notícia que deve alarmar dirigentes do São Paulo. Perder o Lucas Ferreira por apenas 40 milhões de reais seria um grande tiro no pé. Vale a lembrança de que o Lucas Ferreira tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, mas essa multa rescisória está associada a seu salário. Quase todos os cálculos de multas pro território brasileiro são feitas a partir do salário multiplicado por 2.000. O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês no São Paulo, ou seja, sua multa é de 40 milhões. Se o tricolor conseguir chegar a um acordo com o Lucas Ferreira para aumentar esse salário, aí a multa rescisória será reajustada. A ideia de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, é repetir algo que deu super certo enquanto ele era dirigente do Atlético Paranaense. Na oportunidade, o CAP pagou 24 milhões da multa rescisória e tirou do Cruzeiro o Vitor Roque. Anos depois, não sei nem se chegou a anos, mas algum tempo depois, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona em operação de 61 milhões de euros, um dos maiores negócios já feitos na história do futebol nacional. Só para completar, é importante lembrar que o Lucas Ferreira já soma na atual temporada 10 jogos e 1 gol pela equipe profissional, jogador revelado na base do São Paulo e super identificado com o tricolor. Para fechar de vez, só comentar que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, pediu a contratação do Lucas Ferreira e a gente deve assistir na próxima janela de transferências o Cruzeiro fazendo movimentos com jogadores mais jovens. O investimento em experientes acabou não dando certo, até por isso vai haver uma mudança na filosofia de contratações da Raposa. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!